A pergunta que tu colocas faz sentido. A questão é outra. Se a lei de financiamento fosse cumprida, portanto, iria não ter em conta o histórico das instituições, isto quer dizer o quê? Que há universidades e politécnicos que são financiadas em função do número de alunos que tinham há quantos anos? Há 7 anos? A lei de financiamento... Sim, aqui é hoje o histórico. O histórico está a contabilizar desde 2006. Pronto, estão a ter em conta os estudantes de 2006. É óbvio que já no Politécnico do Porto deve ter mais do que tinha, nessa altura, felizmente, e às escolas está a ter metade. E é por isto que a lei de financiamento, se fosse cumprida, acabava com o dinheiro em muitas escolas. Também é verdade que o dinheiro das famílias tem sido gasto para, não vale a pena esconder, para cobrir o que falta das contas próprias e do orçamento de Estado. Aliás, as propinas fazem parte das contas próprias. Como é que se vai garantir que isso não é investido aí? Só é garantido que isso não é investido em salários e outras coisas que não aumentem a qualidade se o financiamento for suficiente. Nós também nos podemos discutir se o pagar salários é aumento da qualidade ou não. Depende dos salários que pagamos. Isso é uma longa discussão, não temos um minuto para responder. Mas eu aproveito a pergunta, só para fazer aqui uma coisa a que eu esqueci de pagar. Estava a falar do número de bolsas pagas todos os anos, e que houve uma altura que baixou, que o Eduardo falava. Temos que ter em conta que em 2011 houve um regime que era o regime transitório, que era toda a gente teve bolsa no ano anterior, quase nas eleições. Todos os estudantes que deram bolsa no ano anterior tiveram bolsa sem sequer ter que se verificar os papéis que entregavam. Então vou dizer que é de 11 mil bolsas, que supostamente até ao final do ano tinham que ser verificadas e se não tivessem incluído eram retiradas, e o Governo não teve coragem de o fazer. Portanto, houve ali 11 mil bolsas fantasma para gente que normalmente não tinha direito. É por isso que as bolsas diminuíram a seguir. Portanto, quando olhamos para as estatísticas, é bom olharmos para isso também. Há muitos dirigentes associativos do passado que conhecem bem esta realidade, mas que é que a gente sabe que tem nenhum que explique, escureceu a explicar, todos os estudantes, todos os dirigentes se lembram disto, foi uma fraude e muita gente usou com ela. Beneficiou dela. Muito obrigado. Então, isto é outro. Obrigadíssima. Se vai breve, mas queria dizer o seguinte: eu acho que não é propriamente o tom de voz mais ou menos elevado com que nós falamos que nos dá mais credibilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Há bocado o colega do Partido Socialista fazia a referência que, bastante entusiasta, que era preferível, que era prioritário que impedíssemos que os alunos saíssem do ensino superior. E eu pergunto-lhe se pensam nisso, se o seu partido terá pensado nisso, quando em 2011 deixou o país já para não poder sequer pagar salários aos professores. E, portanto, eu acho que nós temos que ter alguma razoabilidade e alguma coerência de discurso. Depois, falar na diminuição do número de alunos do ensino superior. É óbvio que a situação difícil do país fez com que provavelmente houve alguns alunos ou que tivessem baixado as suas expectativas, alguns que tivessem saído com os seus pais do país, outros que enverdaram por outro tipo de formação e não acederam ao ensino superior. Mas nós temos que ter uma consciência clara, e era por isso que há pouco falava em demografia. Para termos uma noção do que é que estamos a falar, e porque de facto há menos pessoas a entrar no ensino superior, também porque há menos crianças a nascer, nós tínhamos, no primeiro ciclo, em 1980, 927 mil alunos. Em 2013, já só tínhamos 440 mil. E estima-se que em 2017, 2018, tínhamos 91 mil alunos. E por isso é que eu dizia há pouco que, seja do ponto de vista daquilo que é o financiamento, seja do ponto de vista daquilo que é o modelo de organização, seja do ponto de vista da oferta formativa, seja do ponto de vista da ação social, nós temos que pensar que, de facto, há um comportamento significativo do número de alunos que frequentarão as instituições de ensino superior nos próximos anos, porque há um efeito de ciclo que, obviamente, se reflete relativamente aos números que eu aqui dizia há pouco. Relativamente à questão das propinas, eu entendo que se há alunos que frequentam o ensino superior e que podem dar um contributo adicional face àquilo que eventualmente os seus pais já pagam para o orçamento de Estado, acho que não é o facto de tratá-los todos de igual para igual que gera justiça no sistema. E, portanto, se nós, por suposição, eliminássemos as propinas, teríamos que garantir, ou as instituições teriam que garantir que, face à necessidade de financiamento que têm, conseguiriam compensar isso de outra forma. E compensar isso de outra forma significa que ou conseguem ter receitas por outra via que não o orçamento de Estado, ou então não me parece
seja muito fácil que nos próximos anos se consiga ir buscar diretamente ao orçamento do Estado a parcela de financiamento que neste momento é garantida através de propinas. Parece-me, mas posso estar enganado. Relativamente ao sistema binário, respondendo aqui à senhora professora, há pouco eu falei em alguns critérios e falei sobretudo em especialização e falei em escala. E eu acho que é por aí. Quando eu disse que se faria sentido virar tudo do avesso, é porque eu parto do princípio que há instituições que, sendo atualmente universidades, funcionam numa lógica que é compatível com essa natureza. Percebo que possa haver politécnicos que sintam injustiça de se sentirem vedados ao seu desenvolvimento, e o caso concreto que referiu, e isso causa uma revolta. É evidente que uma coisa é nós virarmos o sistema do avesso e, nesta leitura, fazer desaparecer as duas naturezas distintivas de cada uma das instituições, sejam universitários ou sejam politécnicos. Agora, de facto, preocupa-me que me diga, não, há injustiças que estão a ser cometidas porque há, digamos, uma visão completamente hermética desta divisão. Mas isso é uma preocupação que eu acho que nós devemos trabalhar. E acho que sim, será a responsabilidade das entidades e das instituições lutar para que, quando haja, de facto, situações concretas onde umas entidades são prejudicadas, ou se quisermos, outras são beneficiadas pela natureza que têm, isso poder ser corrigido. O que eu digo é que, quando pensamos na eficácia e na eficiência daquilo que é o sistema de ensino que temos em Portugal neste momento, eu não sei se a resposta imediata é fazer tábua rasa tudo aquilo que temos. Não sei se isso deixaria todos satisfeitos. Não sei se com o modelo que temos agora todos estão insatisfeitos. Preocupa-me é que, de facto, havendo o reconhecimento de matérias onde há uma injustiça, por uma ou por outra natureza, ela não possa ser ajustada e não possa ser corrigida. Também não sei se a existência dessa injustiça significa, per si, que se deva voltar à natureza da instituição. Principalmente quando ela reconhece em si própria vantagens, como é o caso que me parece ser o caso do Instituto Politécnico do Porto e dos bons exemplos que tem, nomeadamente como do ISEP, que obviamente forma alunos com uma notoriedade muito grande. E, portanto, de facto, isto é uma discussão que nos dá para bastante mais tempo do que 10 minutos de resposta, mas respondendo diretamente. Do meu ponto de vista, a visão do relato tem que ser feita sempre com dois critérios que eu acho que são indissociáveis: a escala e a especialização. Obrigado. Gostava de ter uma última questão da parte do público. Sim, serei de breve. Chamo-me Luís Carvalho, sou presidente do Conselho Científico da Escola Superior de Enfermagem do Porto. E não farei nenhuma questão, é apenas um pedido de reflexão com base no que a professora Rosário Gamboa disse e reforçando o que ela disse. E até olhando para o título deste nosso encontro, usar o futuro, de facto, o que a professora Rosário Gamboa disse relativamente ao sistema binário deveria merecer de todos os partidos uma reflexão profunda dentro de cada um. Eu não conheço ninguém que seja capaz de justificar de forma coerente a existência de um duplo sistema. E para ser breve, vou apenas contar uma pequena história de uma reunião com uma pessoa brilhante que já aqui foi citada, o saudoso ministro Mariano Gago. Uma vez, há uns anos, numa reunião, debatíamos exatamente as razões do sistema binário e ele próprio não foi capaz de encontrar razões para esse sistema que não uma única razão. Sabem qual foi? Disse o Sr. Ministro: o Politécnico forma para uma profissão, o universitário forma o conhecimento. Se assim for, nós temos que mudar tudo isto. Eu não conheço ninguém que tenha curso de medicina que não passe médico. Não conheço ninguém que tenha curso de arquitetura que não passe arquiteto. Portanto, senhores representantes dos partidos, apelo seriamente a um debate dentro dos partidos para reformular o sistema que temos. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos então por encerrar este debate, passando a palavra ao Daniel Freitas. Muito obrigado a todos pela vossa presença. De facto, a moção global, desde a sua existência e desde que existe, pretende também não só expressar um conjunto de opiniões, mas também levantar debate sobre as mesmas. Portanto, parece-me que encerramos com um excelente mote
de voltar ao início do debate e de discutir tudo novamente. Certamente as horas não o permitem, mas parece-me que este Parlamento está aqui a lançar um conjunto de modos, um conjunto de temas, um conjunto de iniciativas que permitirão, quer da nossa parte, a introdução dos temas na agenda política e dos representantes dos partidos que hoje aqui estiveram, trazer esses temas à tona, certamente uma discussão pré-eleitoral e eleitoral que existirá, muitos destes temas serão abordados, uns com maior profundidade, outros com maior especificidade, mas nós, enquanto Federação Clínica do Porto, iremos sempre trabalhar no sentido de colocar as nossas ideias e as nossas vontades expressas da melhor forma possível. É verdade que, e começamos mesmo por aí, portanto, o documento não é fechado, o documento não somos aqui senhores, donos e senhores da única posição existente, nem sabemos que não fazemos tudo da forma mais correta, mas de facto sabemos é que queremos lançar a discussão, queremos lançar a profundidade e esse de facto é o modo que nos anima e é por uma autoridade da educação que trabalhamos todos os dias. Muito obrigado pela vossa presença e bem-ajas.